Alguém disse, se você quer entender o propósito de algo, é só voltar à origem. E pelo menos nós vemos isso na Bíblia. Quando os fariseus questionaram Jesus a respeito do casamento, ele volta à origem. Lá no primeiro casal ele pergunta, nunca lestes que desde o princípio Deus os fez homem e mulher e diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois tornarão uma só carne. Ao voltar ao primeiro, o Senhor está dizendo aqui, nós temos na origem a revelação do propósito. E quando falamos do ser humano, para entender propósito, voltar à origem não é nem só voltar ao primeiro criado, mas às declarações que Deus fez antes mesmo de criar o primeiro. Em Efésios 1:4, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. E quando falamos de propósito, obviamente isso deixa muito claro qual é a expectativa, o sonho e o anseio de Deus em relação a nós. Mas o que eu gostaria de destacar nisso, que num certo sentido a gente já mostrou até que é bem óbvio essa expectativa de Deus, na verdade eu não vou pegar um, vou pegar dois exemplos, um do Antigo Testamento, um do Novo Testamento. São momentos onde a Bíblia pontua, registra elogios que Deus fez a determinadas pessoas. Eu gosto de dizer que você ser elogiado é uma coisa. Você ser elogiado por alguém que tem seu respeito, que tem um lugar de importância no seu coração, já é diferenciado. Agora, o elogio de Deus é outra conversa, não tem comparação. E a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 3, que Deus, numa conversa, numa disputa verbal com o diabo pela vida de Jó, a Bíblia diz, Jó capítulo 2, verso 3, o seguinte, o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Gente, imagina isso, Deus jogando na cara do diabo, que estava falando contra Jó. Deus diz, não tem ninguém como ele na terra. Em outras palavras, Jó é o cara. E Deus diz, ele é íntegro e reto. Ele teme a Deus, se desvia do mal, e não tem outro como ele. Quando Deus está falando, e eu gosto de brincar que ele está falando de boca cheia, de Jó dessa forma, nós precisamos entender o que isso sinaliza. Em Provérbios 11:20, a Bíblia diz, o Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Isso gera deleite em Deus. Quando Ele encontra homens e mulheres que decidem andar de forma reta, andar de forma íntegra perante Ele, a Bíblia diz que isso é o seu prazer, é o seu deleite. No Novo Testamento nós temos uma outra menção que diz respeito a José. O homem escolhido por Deus para ser não apenas o marido de Maria, mas o pai adotivo, não era biológico, então vamos chamá-lo de adotivo. A figura paterna que exerceria influência, impacto na criação de Jesus como homem. Eu me lembro de uma ocasião que eu fiquei pensando, se eu estivesse no lugar de Deus e tivesse que mandar o meu filho à terra, queria nascer como um bebê, precisaria ser educado, cuidado, orientado, que tipo de pai eu escolheria para confiar não apenas um filho, mas o filho, o redentor da humanidade. Eu lembro que eu peguei papel e caneta e comecei a escrever algumas qualidades que para mim seriam inegociáveis, para eu confiar, me imaginando na posição de Deus, o meu filho é esse homem. E a minha lista já tinha mais de 50 virtudes relacionadas, algumas até bem detalhadas. Quando o Espírito Santo falou para mim, a minha lista é bem menor do que a sua. Eu, curioso, parei de escrever, fui lá para o Evangelho de Mateus. E realmente o que a Bíblia fala de José é uma lista bem curta. Mateus capítulo 1, versículo 19 diz assim, José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Quando a Bíblia fala que ele era um homem justo, está falando de integridade, de conduta, não só de bom testemunho e comportamento, mas de um código de valores. Ao que eu e você precisamos entender que quando a Bíblia diz que ele intentou deixar Maria, eles estavam noivos. O termo aqui fala prometido um ao outro. Eles não tinham a forma de relacionamento que a nossa cultura conhece.
Namoro nem existia. Noivado era quando as famílias, haviam entrado em acordo e um estava prometido ao outro. E a Bíblia é clara em dizer que não havia nenhum contato físico entre eles. E de repente José descobre que Maria está grávida. Você acha que a primeira coisa que passou na cabeça dele, obra sobrenatural do Espírito Santo? Isso nunca havia acontecido antes e não voltou a acontecer depois, Com certeza não foi o que ele pensou, senão ele não tentaria deixá-la. Naquele momento ele pensou, fui logrado. Só que de acordo com a lei, se ele expusesse e denunciasse Maria, ela poderia ser até mesmo executada por apedrejamento. Mas a Bíblia diz que, embora ele se sinta prejudicado a ponto de dizer, eu vou deixá-la, esse compromisso não segue mais. A Bíblia diz que ele intentou fazer em segredo, para que a mulher que supostamente o havia ferido e sido infiel, não fosse difamada. Sabe o que isso se chama? Caráter. Um dia uma pessoa começou a reclamar comigo, falou, eu não entendo. Fulano, tal pessoa fazendo isso para você, te atacando e você tentando honrá-la. Falei, meu amigo, algo que eu aprendi há muito tempo foi que o que as pessoas fazem revela quem elas são. O que nós fazemos revela quem nós somos. Nosso comportamento precisa seguir um código de valores que Deus estabeleceu e não apenas ser uma reação ao código de valores dos outros. Agora, José entendia isso num nível impressionante. E Deus disse simplesmente que ele era justo a ponto de não querer difamar nem quem supostamente o havia ferido e traído. A explicação de Deus veio depois, por meio de sonhos. Um anjo de Deus aparece e explica. Um dia desse eu falei para Deus, não podia ter avisado José antes da notícia? O Senhor tinha que deixar ele sentir o que sentiu, administrar como administrou, para explicar depois. Mas talvez esse foi um momento onde Deus fez questão de demonstrar a José e a outros qual era o seu caráter. Quem está entendendo, diga amém. Deus espera de nós integridade. E integridade é o seu prazer, é o seu deleite. Nós precisamos entender o valor da integridade aos olhos de Deus.